Beleza. Espaço de estados. Essa é a conversão. Essas são as equações que nós vamos integrar. Olha lá, vamos para o Octave. Imagino que ele já esteja aberto. Já está aberto aqui para mim. Beleza. Deixa eu só ajeitar aqui, que isso aqui fica na lousa, agora nos acompanha também. Deixa eu já deixar aqui no cantinho. Ótimo. Não é aqui que eu quero ir. É aqui. Perfeito, perfeito. Vamos ganhar um pouco mais de espaço. Estamos no Octave, são essas as equações, pessoal. Essas são as equações. Meu cursor está aqui. Vamos começar com aquele início de código. Clear, close all, CLC. E a gente vai fazer a função carro que ela vai devolver aqui para a gente o DZ, vai se chamar carro, e tem aqui as entradas TZ. Ele complementa com end function, eu acabo tirando, boto só o end, que é o padrão aqui, né? O carro vai ser, pessoal, DZ1, DZ2, DZ3. A função que representa o carro recebe os estados, recebe Z1, Z2, Z3 e o tempo, e devolve a derivada desses estados conforme a expressão que a gente está vendo lá do outro lado da imagem. Conforme as equações de estados. É isso que a gente está implementando aqui. Já vamos botar aqui o ponto e vírgula e a gente implementa exatamente a equação que nós estamos vendo. O 1 vezes o cosseno de Z3. O 1 vezes o seno de Z3. E o DZ3, ele é o 1 dividido por L vezes tangente de U2. E vocês já perceberam, pessoal, vocês, né, explorando aí o código, vão desenvolver a forma, né, que vocês ficam mais confortáveis em desenvolver. Eu acabo fazendo dessa maneira, né, em que você já tem visto nas aulas. Eu meio que começo pelo fim, né? Olha lá, já bota a equação e a gente agora complementa o código para que isso funcione, porque isso aqui não vai funcionar, né? Porque a gente tem aqui 3 equações, sendo que nada está definido. Não temos o 1, o Z3, o L, não tem nada definido. Então a gente vê o final, né? A estrutura final e agora faz funcionar. Vamos colocar aqui, a gente precisa do 1, precisamos do U2, precisamos do Z3. Por uma questão aqui de completude, pessoal, eu vou colocar todos os estados que aí fica mais didático. Estados, por exemplo, o estado Z1, o estado Z2. A gente pode subir aqui um pouquinho. Agora sim. Olha lá, Z1, Z2, Z3. Lembra que é o seguinte, os estados, o que chega aqui na entrada, função, né, pessoal? Função entra valor, entra aqui esses argumentos, entrou um valor de tempo, um valor de z. Só que z é vetor, vai chegar algo com cara de z igual a um vetor. Por exemplo, aqui, posição x, 1 metro, y 1,5 e o gama 0,3, por exemplo. Olha lá, pode chegar algo com essa cara. O que a gente vai ter que fazer? Desmembrar essas informações. Por exemplo, o Z1 vai receber a primeira posição aqui do vetor Z. Olha lá, Z1 é igual a 1. O Z2 vai receber a segunda posição desse vetor Z que a gente está vendo aqui em cima. Olha, se a gente confirmar essa linha, recebe, portanto, 1,5. A gente pega aqui 3. O Z3, o terceiro estado, que é a orientação, é o gama, em radiano. Aqui 0,3. E é isso que a gente vai fazer no código. Vai chegar um vetor Z com 3 posições. A gente vai desmembrar ele aqui em variáveis que vão conter apenas um valor numérico, um valor escalar aqui. Então aqui vai ser o Z1. Aqui vai ser o Z2.
Z2 e aqui o Z3. Beleza. As entradas. U1. Por exemplo, vamos pensar aqui no U1, que é nosso U1 é a velocidade. Vamos começar devagar aqui, pessoal. Vamos colocar aqui 1 metro por segundo. Isso aqui é velocidade. Metro por segundo. Aliás, isso aqui é posição x, metro. Posição y em metro. Isso aqui é orientação gama radiano. E aqui, olha lá, se a gente colocar aqui o esterçamento, vamos colocar aqui alguns valores menores no primeiro momento. Pode até explorar algum valor. Vamos colocar valores aqui menores no primeiro momento. E a gente vê se precisa alterar isso depois. Esterçamento. Também aqui é rádio. Essas são as entradas. Precisamos agora dos parâmetros. Na realidade, só temos um parâmetro. Que é o L, que é a distância entre eixos. Podemos colocar um valor também aqui inicial. Depois a gente atualiza se for o caso. Isso aqui é a distância entre eixos em metro. Que beleza! Aparentemente temos tudo. Se for o caso, a gente complementa. Vai dar algum errinho, alguma coisa, a gente corrige, vai corrigindo, vai montando. Beleza. Então, o nosso primeiro código aqui. Distância entre eixos também. Legal. Agora a gente precisa só concatenar aqui. A gente já recebeu os estados, desmembrou ele aqui, definiu as entradas. Veja, constante. A gente não está aqui ainda explorando nada muito sofisticado. É velocidade constante, esterçamento constante. E com esterçamento, com velocidade constante, ele vai andar numa trajetória circular. Vamos ver se isso se confirma, se é isso que a gente observa aqui no nosso programa. A única coisa que a gente precisa é devolver o DZ, né? Veja que a saída dessa função é a derivada dos estados. Então, esse DZ aqui precisa ser definido. Ele é aqui um vetor coluna da composição do Z1, do DZ1, né? Que é essa minha linha 21, minha linha 22 e minha linha 23. 3. Vamos botar ponto e vírgula em tudo. Acho que está tudo certo. A gente pode rodar isso aqui. Deixa eu salvar isso aqui. Beleza. Troca o diretório, ele roda, nada acontece. De fato, não tem nada para acontecer aqui nesse código ainda. O que a gente precisa? Da função ODE45. Uma forma da gente aproveitar aqui a estrutura, caso a gente não lembre, e é natural, né? Eventualmente a gente lembra do nome da função, mas exatamente os argumentos para fazer ela funcionar a gente não lembra. Então a gente dá um help ODE45, espera ele dar aqui a documentação. Deixa eu já aproveitar aqui, pessoal, isso aqui pode sair de cena um pouquinho. Olha lá, ele plotou aqui tudo. A gente vai usar esta definição, olha lá. Com a função já definida, o que ele faz? Ele limpa tudo lá na primeira linha, define a função carro, define o que é carro do ponto de vista numérico, computacional. E depois a gente precisa chamar essa integração, colocando condição inicial x0, ou seja, lembra, a integração precisa das condições iniciais. A gente vai partir da posição 0. Isso aqui é
posição inicial x inicial x em metros, a gente pode mudar isso depois. Posição inicial y também aqui em metro. O gama, eu vou colocar G0 aqui para indicar o gama. E aí a gente pode explorar essa orientação. Podemos colocar em 0 também, depois a gente muda isso. Para explorar, aqui é orientação gama, orientação inicial do gama. Isso aqui é rádio. Então vamos lá. O init são as condições iniciais. A gente define um vetor. E veja, init eu só estou aproveitando, mas a gente pode mudar. Troca o init ali na minha linha 23, troca a chamada, né, o argumento da função da 45. Não tem problema nenhum. Então é x0, y0 e gama 0. Condições iniciais. O que ele chamou aqui de T-range é o tempo de simulação. Então, T-range, vamos simular aqui por... a gente vai pedir aqui de 0 a 0.1, uns 5 segundos. A gente mexe com esses valores. Isso aqui é o tempo em segundos. Vou colocar em ordem, tá, pessoal? Olha lá, a gente define primeiro o T-range, condições iniciais. E a função, com certeza, que a função pan já está definida lá em cima, a gente chamou de carro. É o nome que vocês quiseram dar aqui para essa função, qualquer nome aqui. Ótimo. Acho que isso aqui roda, vamos ver. Opa, maravilha, pessoal. Temos uma simulação rodando. Rodo de novo, botei só o ponto e vírgula. Vamos ver aqui a parte gráfica para ver se está tudo certo, se está tudo aqui. Ok, vamos colocar uma figure. O interessante é nem plotar, na realidade, no tempo. É interessante plotar, pessoal, na realidade, XY, né? Quero ver a trajetória no primeiro momento. XY, X-label, e aí a gente complementa aqui, né? Porque o X-label é a posição X em metro, e aqui o Y-label, posição Y metro. Vamos ver o que sai dessa simulação, hein? Vamos ver. Acho que eu fiz algo de errado. Claro, né? Perfeito. X e Y aqui, a gente só tem a saída do Y. Falta só a gente recuperar os estados, tá, pessoal? Olha lá. Eu vou trocar aqui para Z, porque a gente chamou os estados de Z. E, naturalmente, vamos dar uma olhadinha aqui no que é Z. Who's Z? Ainda era Y, né? Who's Y? São 51 linhas e 3 colunas. Em cada coluna, na primeira coluna a gente tem o X, na segunda coluna a gente tem o Y, na terceira coluna tem o G, o gama, né? Aqui, então, a gente precisa recuperação dos estados. Acabei indo rápido demais aqui. O X é o Z, todas as linhas da primeira coluna. A gente faz essa recuperação com os outros dois estados. Segunda coluna, terceira coluna. Aqui tá Y, pessoal, porque eu ainda não tinha trocado para Z, né? Não vai ter mais Y, agora é Z aqui, dada a minha definição. Z, colunas 1, 2 e 3, todas as linhas. E a gente atualiza aqui uma definição, é X, Y e G de gama. Agora sim. Perfeito, olha lá, começamos a ver a nossa curva. Que alegria. Olha lá, de 0 a 4, de 0 a 3. Vamos melhorar aqui o nosso gráfico. Queremos um hold on, eventualmente a gente vai querer mais figuras. Eu quero um grid on. E queremos agora também, pessoal, axis equal, né? Nas coordenadas x e y, eu quero a escala certinha aqui entre x e y. Então, axis equal vai ajudar a gente nessa observação. Olha lá, olha que beleza, pessoal. Fazendo curva, o carro fazendo curva. Então, essa é a posição do eixo traseiro, né, aqui para uma curva.
Vamos simular por mais tempo e ver o que acontece. Simulamos por 5 segundos, 10 segundos. Naturalmente, ele fica mais tempo nessa trajetória circular. Olha lá. Ele avançou lá até 7. Vamos em frente. 20 segundos. Quase completando uma volta. Carro, né, com um certo ângulo aqui de esterçamento e uma certa velocidade. Vamos só ver aqui o quanto eu coloquei. Eu coloquei 0,5. Quanto é isso? Deixa eu ver. 0,5 vezes 180 dividido por π. Os 28 graus, é isso? 28 graus. Vamos colocar aqui 20 vezes π dividido por 180. Olha aí. Se a gente escreve dessa maneira, tá irradiando, mas pelo menos a gente tem um pouco mais de sensibilidade, né? Eu, pelo menos, com grau, né? O modelo aqui, né? As funções trigonométricas recebem radiano, então 20, quer dizer, são 20 graus, a gente vê claramente ali 20, e vezes π dividido por 180 faz a conversão de radiano para tudo funcionar. Então, ao invés de a gente ter que ficar pensando no ângulo em rádio. E a velocidade de 1 metro por segundo, estão andando bem devagar aqui. Se a gente aumenta a velocidade, ele já dá várias voltas, né? Eu não sei se chega a dar várias voltas, mas pelo menos completa essa volta. Começa a andar em círculos, né? Eu queria só mostrar para vocês, por exemplo, as possibilidades aqui que nós temos, que eu acho que são interessantes. Olha só, voltei aqui para esse 20. Então, vamos fazer, por exemplo, explorar o seguinte. Agora a gente pode trabalhar em função do tempo, né? Por exemplo, esterçamento. Se a gente quiser fazer o seguinte, if tempo, a gente está simulando por quanto? 20 segundos? Olha lá. Se o tempo for menor do que 10, a gente faz essa curva. Else, a gente troca o esterçamento. Lembra aqui da linguagem de condicional? Vamos ver essa manobra. Opa, tem que trocar aqui, né? A gente faz o esterçamento trocado, olha lá. Virou para um lado com 20, depois trocou para menos 20. Agora sim. Olha que beleza, olha a manobra que a gente faz. Faz sentido, né? Olha lá. Andou aqui para um lado, chegou, completou 10 segundos, virou o volante completamente. Completamente não, né? Os mesmos 20 graus que a gente estava para um lado, viramos para o outro. A gente começou a andar para o outro lado. Então essa aqui né, já é uma simulação que a gente tem, né, da movimentação. Semana que vem, pessoal, a gente começa explorando ainda mais esse código, né? A gente vê aqui algumas lógicas de troca de faixa e tem um desafio, se vocês analisarem o exercício 4, tem um cenário aqui de desvio de obstáculo que a gente vai trabalhar na semana que vem. Então, ainda que vai ser algo pré-programado, ou seja, definido analiticamente, e aí a gente bota para rodar um movimento que desvia do obstáculo. Mas esse já é um modelo em que existe a tal inversão, né? Porque o que a gente vai querer num cenário de planejamento de trajetória de carro autônomo, num cenário de planejamento de ré de caminhão articulado, ou uma movimentação convencional dentro de um armazém, não precisa nem ser carro. Pode ser eventualmente algum veículo operacional dentro de algum armazém, de uma linha de produção, de um processo produtivo. A gente quer botar o percurso e dizer qual deve ser o esterçamento do carro ao longo desse percurso, qual é a velocidade, também a respectiva velocidade. A gente não vai fazer essa inversão da cinemática inversa, né? Impõe a cinemática e vê quais deveriam ser as entradas. A gente vai manter aqui, mas o caminho convencional de coloca as entradas e a gente enxerga o movimento, que é isso que a gente acabou de fazer hoje. Coloca aqui 1 metro por segundo de velocidade e esterça de 20 graus para um lado, menos 20 depois do tempo, né? E aí a gente vai ver o movimento subsequente.
mas já está preparado aqui, eventualmente, se vocês se envolverem em algum tipo de projeto, a inversão, né, tem procedimentos específicos e os procedimentos partem aqui do modelo que a gente desenvolveu da cinemática, né? Em muitos casos, claro, também dá para explorar as questões da dinâmica e tudo. Deixa eu só dar uma olhadinha, ver se está tudo ok, se está tudo bacana. Me parece tudo muito bom. Parece que está tudo funcionando bem. Ah, maravilha. Olha lá, esse é o código que a gente desenvolveu. Deixa eu rodar aqui, ver se está tudo certo. Ah, beleza. Muito bom. É isso que está rodando. Vamos só ver aqui o que a gente escreveu. Vamos dar uma passadinha. São quantas linhas? 40 linhas. Tranquilo. Olha lá. Pessoal, é importante destacar esse bloco. Esse bloco aqui de funções, esse bloco de função aqui, né? Ou seja, a função que a gente chamou de carro, poderia chamar de qualquer outro nome, não tem problema nenhum. É justamente a maneira que a gente define o comportamento do carro. A equação de movimento, a informação que ela transmite está nesse conjunto aqui, da linha 2 à linha 21. E mais do que isso, inclusive entradas, né? Mas vamos ver aqui, olha lá. Primeiro a gente define os estados, né, importados que chegam pela variável de estado z. Olha lá, o z chega com z1, z2, z3. A gente desmembra ele em variáveis independentes aqui, né, cada uma com o valor respectivo. O z1 é a posição, o z1 é a posição x, z2 é o y, z3 é o gama. E aí a gente tem as entradas. Aqui a gente já viu um caso um pouco mais sofisticado, né? Em que a gente tem uma velocidade constante. E aqui a gente tem o nosso esterçamento. E o esterçamento a gente fez uma jogada aqui que foi, a gente vai simular por 20 segundos, né, e aí a gente pode mexer nisso, pode mexer tranquilamente. Mas a última análise que a gente fez está aqui na 23, olha só, na linha 23, a gente colocou aqui uma simulação de 20 segundos. Nos primeiros 10, a gente vira 20 graus para a esquerda, depois, né, no cenário pós 10 segundos, o volante gira aqui 20 segundos, 20 graus para o lado, para a direita, né? E aqui tudo bem, né? A gente pode discutir que, né, aqui tem uma troca instantânea de um ângulo para o outro, né? A dinâmica em si, de repente, até mostra depois alguns vídeos, né? Tem alguns códigos que a gente disponibiliza na internet, né? Aliás, eu mostro até daqui a pouco. Daqui a pouco eu mostro esse vídeo, que na realidade veja, a entrada não é exatamente o esterçamento do volante, né? Mas sim a derivada desse esterçamento. Que é isso, né? O que a gente consegue impor de maneira mais abrupta é a derivada, o que vai gerar aqui, né, uma variação mais suave, justamente do esterçamento em si, né? Mas enfim, vamos em frente aqui, depois eu mostro esse caso. Temos aqui o parâmetro relevante aqui é a distância entre eixos, as equações de movimento que a gente desenvolveu e depois aqui só organizando as derivadas dos estados dz1, dz2, dz3, concatenando esses valores num único vetor. E isso é o que é devolvido pela função. Olha lá, dz aqui é a saída e aparece aqui em cima. Então a função entre estado e tempo, ele devolve a derivada. É isso, né? Então, essa é a implementação computacional que os modelos devem ter. Então, pessoal, pensem aqui que hoje, né, aqui no curso de dinâmica veicular, a gente está olhando aqui o modelo cinemático do carro, vimos frenagem, vimos aceleração, mas isso aqui é uma regra que é um programa genérico, é uma estrutura de simulação genérica. Então, se vocês tiverem aí a necessidade de simular algum sistema, simular algum conjunto aqui de equações diferenciais,
esse é um ambiente muito propício e realmente e altamente recomendado, tá, pessoal? Porque, repara, nós temos controle sobre tudo, né? Tudo aqui está ao nosso alcance, a gente tem o detalhe do método, o detalhe do modelo, a gente pode alterar todos os valores que a gente quiser, né? Então tem um valor muito grande esse tipo de implementação, né, para estudos, para entender como algo funciona, né? E aí a gente traz também para o cenário, também como ferramentas aqui para o trabalho, aqueles softwares comerciais, né? Por exemplo, o CarSim, o TruckSim, né? Que são softwares já com implementação específica, que permite expandir também as funcionalidades. Eles têm uma aceitação enorme na indústria e na academia. Agora, eu acho que eles complementam aqui, entregam um resultado que eventualmente a gente não consegue, por exemplo, usar o modelo que está lá para o projeto baseado em modelo de um controlador, por exemplo, né? Mas ele é muito interessante para a gente validar, ou pelo menos verificar, numa etapa pré-validação, né, experimental, verificar qual seria o desempenho do controlador, por exemplo, da dinâmica longitudinal, qual é o desempenho do controlador, né, de estabilidade, né? Então, eu acho que o cenário ideal seria a gente ter um ambiente como esse de programação, ter também um software de multicorpos mais sofisticado, né, com maior número de grau de liberdade, uma complexidade maior, se possível validado, no segundo momento, no terceiro momento, ter também aqui a comparação com dados experimentais. Então, essa parte experimental, né, concluindo aqui esse conjunto, nessas etapas de desenvolvimento, de estudo, né? Então, um modelo mais simples, um modelo mais complexo, cada um com suas vantagens e desvantagens, e uma etapa final natural de validação, verificação, implementação, né? Muito bom. Vamos em frente aqui. E aqui esse bloco de códigos aqui, pessoal, é responsável por fazer de fato a chamada da função que contém o modelo do carro, né? Então, veja o que a gente fez aqui. Definimos qual seria a faixa de tempo a ser estudada, né? Então, a gente vai de 0 a 20 segundos em passos de 0,1. Temos aqui as condições iniciais, lembra, né? A gente tem uma integração aqui numérica. Tem que ter o ponto de partida, né? Qual é o ponto de partida aqui? A gente vai ter tanto a posição inicial igual a zero, né, as coordenadas x e y, e a orientação também igual a zero. A gente junta tudo num único vetor, x0, y0, gama zero, e a gente passa tudo que veio antes, tudo que foi definido, né? Veja, aqui é o MATLAB e aqui o Octave é uma linguagem de programação interpretada, né? Então, o que ele, na realidade, faz aqui? Ele usa aqui, ele vai executando linha a linha. Linha a linha. Ele vai da primeira, a segunda, a terceira, assim por diante. Então, aqui, tudo que foi definido acima, definimos carro, função está definida lá em cima, então está definida, pode ser usada agora. Passamos aqui qual é o tempo, e passamos qual é a condição inicial. O DE45 é o nome da função. O que ela faz? Ele resolve aqui esse conjunto de equações diferenciais ordinárias com aqui 4, 5, é porque ele usa um método de Runge-Kutta de quarta ordem, e esse 5 indica aqui esse passo variável, né? Lembra a gente fez um método de Euler, eu acho que lá no início aqui do curso, com passo fixo. Então, a gente usa os dados de um determinado instante para calcular aqui o valor, né, do estado, né, ou da variável no instante seguinte. O passo de um instante para o outro, lá no nosso caso, era um passo fixo. Aqui é um passo variável, né? Então já é um algoritmo de integração mais sofisticado, né? E é o padrão aqui, em geral, a gente sempre testa essa ODE 45 como uma primeira abordagem para a simulação, né, em geral.
Perfeito, simulou. O que que ele faz? Ele atribui os resultados da simulação nessas duas variáveis z e t. E a gente só desmembra aqui x, y e g, né? O x, y e gama. Porque o z resultante, acho que a gente já tem até isso simulado, né? O z resultante, ele tem, olha lá, 201 linhas e 3 colunas, né? 201 linhas e 3 colunas. Beleza? E aí a gente tem aqui a figura, finalmente, da nossa simulação. Vamos rodar isso aqui? Então ele faz uma curva para a esquerda, faz uma curva para a direita. Vamos pensar aqui uma forma de variar isso, né? Vamos pensar aqui se a gente fizer aqui uma curva com menos esterçamento para a esquerda. Olha lá, ele esterçou menos para a esquerda agora, né? Então ele fez aqui essa curva, né? Voltou. A gente pode colocar, inclusive, né, uma forma aqui que a gente pode explorar, função seno, por exemplo, né, usar aqui algumas expressões que são interessantes. Por exemplo, deixa eu pegar uma aqui. Eu tenho uma aqui interessante para a gente explorar. Deixa eu ver. Se a gente pegar aqui, por exemplo, uma função seno, deixa eu explorar o 2 igual, por exemplo, se a gente fizer aqui uma amplitude desse 10 aqui, vezes o seno de um ômega t aqui. Vamos pensar aqui que se a gente botar aqui um período de oscilação aqui dessa nossa entrada, deixa eu comentar isso aqui. Deixa eu pegar aqui uns 10 segundos, a frequência então vai ser 1 sobre t, e aqui a gente vai ter esse ômega que é 2 vezes π vezes f. Vamos dar uma olhadinha, que tipo de simulação ele entrega para a gente. Olha lá que interessante isso aqui. Vamos lá, isso aqui é o... eu quero fazer um esterçamento senoidal, né? Isso é importante para a gente observar, que talvez não seja tão intuitivo assim. Isso aqui é o período, segundo. Essa aqui é a frequência em hertz. E aqui é a frequência em radiano por segundo. Qual é a mensagem aqui? É possível fazer o esterçamento não algo assim com ifs, mas também com ali, né, funções contínuas. Por exemplo, o seno. Então, repara só. Então, a gente vai simular por 20 segundos. E aqui a gente vai ter, então, olha só. Em 10 segundos, o volante vai para um lado, e vai para o outro e volta. Então, ele faz um ciclo inteiro, né? Aqui um ciclo, um período de 10 segundos. Então, a frequência de oscilação do esterçamento aqui é de 1 sobre t. E como a gente vai usar aqui a função trigonométrica, é 2πf, né? Esse ômega aqui. E essa é a amplitude, 10 graus para um lado. A gente pode até aumentar, né? Vamos botar 20, vamos ver, olha só. Agora fica mais claro, olha lá. E normalmente a gente precisa aqui eu gostaria de chamar a atenção que talvez não seja tão intuitivo isso, né? Olha só, isso aqui está né, é o gráfico da posição. O que ele está fazendo? Repara só, ele virou para a esquerda e aí voltou. Depois ele fez aqui para um lado e voltou. E quando ele concluiu essa manobra, ele está aqui onde está meu mouse, olha lá. Ou seja, o primeiro, a cada período, ele muda de faixa, ele muda uma faixa para o lado. Né? Então, olha lá, vamos lá, tá andando, virou para um lado, você virou para cá,
e aí voltou aqui para o centralizado, e você está, né, a reta estava para cá e você agora está virado aqui numa certa inclinação. E aí depois você vira de maneira aqui simétrica, né, para a direita e volta, e aí você está paralelo à sua faixa original. Isso foi um período, foram esses 10 segundos aqui que a gente escreveu, né? E aí a gente fez isso duas vezes nesse espaço de tempo aí de 20 segundos. Por isso que a gente trocou de faixa aqui uma vez no primeiro período e depois mais uma vez no segundo período. Se a gente quiser aqui, podemos fazer uma troca de faixa ou só travar aqui o tempo de simulação em 10, né? E a gente faz só uma troca de faixa. Olha lá. Então é isso. Ou a gente volta aqui com 20 segundos e fala o seguinte: ah, não, olha só. Se, bota aqui um if, se o tempo for menor do que 10, eu estou trocando de faixa. Caso contrário, vamos manter aqui o mesmo esterçamento que a gente tinha antes aqui, vamos manter o esterçamento constante, 0. O que esse código vai fazer? Para ter abaixo de 10, eu estou lá no seno girando, né, fazendo um período dele. Depois disso, deixa o volante em 0. Vamos ver. Olha lá. Troquei de faixa e segui reto. Fiz isso em 10 segundos. Né? Troquei de faixa em 10 segundos e segui reto. Olha lá. Né? Então, a gente poderia ter feito isso com ifs. Mas aqui, pelo menos, agora a gente tem né, um código que agora a gente consegue analisar também um cenário um pouco mais suave, né? Aqui, essa especificação de esterçamento, ela é mais suave, né? Ao invés de né, um degrau. Deixa eu colocar aqui que eu acho que vai ser interessante vocês darem uma olhada. Olha só. Se a gente quiser enxergar aqui a entrada, o U2, em geral a gente faz assim, olha só, bota desde o 2 aqui, troca no function aqui em cima, ou seja, é uma função como outra qualquer. A ODE ela já entende que teremos aqui a primeira como saída dos estados e saídas adicionais. Ou seja, a gente pode montar aqui, depois de ter usado, de ter integrado aqui o nosso sistema, a gente consegue recuperar da seguinte maneira. Né? A gente consegue usar a função carro. Deixa eu pegar ela aqui, olha só. Usando as informações. Opa. Deixa eu pegar aqui do tempo. Basta a gente pegar aqui o tempo. Só que, olha lá, se a gente colocar aqui informações do tempo para reconstruir o 2, extrair o 2 que foi gerado internamente, porque veja, aqui esse conjunto de informação, de código, para gerar o esterçamento, ele está rodando né, num nível dentro da função. Ele não está acessível externamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, a posteriori, usar a função para reconstruir essa variável de estado, essa entrada, o 2, que é o que a gente está querendo plotar. Né? Eu quero plotar o que foi usado de esterçamento proveniente da lógica que a gente colocou aqui. Né? Mas essa função aqui, a forma convencional aqui da gente usar essa função, aqui ela não tem uma praticidade tão grande. A gente vai ter que fazer uma varredura aqui, né, de i igual ao comprimento do t. E aí eu vou explicar aqui em detalhes. Olha só. A gente vai acionar esta função para todos os valores do tempo. Repara, olha como é que é o tempo, vetor tempo. Foi até 20 segundos,
de 0 a 20 em passos de 0,1. Tudo bem, né? Agora, para a gente ver qual foi o esterçamento em cada instante aqui, a gente vai fazer essa varredura. Então, para fazer item a item, né, elemento a elemento, olha o que a gente vai fazer. Veja essa função aqui, length do t. 201 está dizendo qual é o comprimento desse vetor t. Então, veja, aqui o índice vai de 1, 2, 3, 4 até 201. E ele vai ficar rodando aqui dentro. Então, for i igual a 1 até comprimento do t. Isso para deixar em função, porque se a gente muda o t, isso aqui já se acomoda automaticamente, né? Se eu mudar o vetor tempo, né, esse bloco aqui da linha 44 a 46 vai continuar funcionando, porque ele está dependente, né, parametrizado pelo próprio vetor que ele está utilizando. Olha lá. Agora, aí ele vai varrer isso aqui e vai pegar o vetor de tempo na posição i e criar um vetor U2, que ainda não existe aqui externamente, aqui com posição na posição i, ele atribui o valor do esterçamento naquele instante. Então, olha lá, a gente vai chamar a função carro, vai dizer qual é o tempo. Veja que a gente não está integrando. A gente está usando a função carro como uma função qualquer. Entrega um valor, ela devolve outro. A gente passou a função inteira para a ODE, que ela sim é capaz de integrar usando essa informação. Nós aqui estamos usando como uma função qualquer. E aqui, isso aqui não vai interessar, né? É a condição dos estados. Como a gente quer tirar aqui apenas o quanto foi de esterçamento, e o esterçamento depende apenas do tempo, aqui eu posso colocar, por exemplo, né, apenas a condição inicial. Vamos rodar só para ver se isso está implementado adequadamente. Rodou direito, está rodando, né, dessa maneira. O que vai garantir que a gente fez aqui tudo adequadamente é botar um figure, hold on. Eu quero fazer aqui um plot do tempo t na abscissa e na ordenada eu quero o 2. Veja, então é o gráfico. Deixa eu copiar isso aqui. É o gráfico aqui no x é o tempo. E aqui é o esterçamento. Aqui em rad. Aliás, a gente pode até mudar aqui. Vamos botar vezes 180 dividido por π. E mudamos aqui para grau. Olha que beleza. Olha que beleza. Esse aqui, então, é a manobra aqui em cima e esse foi o esterçamento. A gente está com 20 graus, é isso? É 20 graus, exatamente. Olha lá. Esse esterçamento gera essa manobra. Olha lá. E aqui está nessa escala porque a gente colocou, né, o axis equal aqui nele. Eventualmente a gente pode botar aqui 15 segundos. Só para ficar, olha lá. Agora melhor, né? Vamos colocar também um grid on. Grid on, beleza. Show de bola. Se a gente voltar atrás aqui, a gente pode, olha lá, comentar. Deixa eu ver. A gente comenta esse if aqui. E descomenta esse. Olha como é que é o gráfico aqui desse esterçamento, né? Olha lá. Ele está em 10. É aquele que a gente tinha feito, né? Depois ele foi para menos 20. E aí a manobra é essa. Deixa eu tirar o zoom aqui um pouquinho. Agora sim, olha lá, dá para ver melhor. Olha lá. No instante 0, ele está em 10 graus. Depois ele já muda abruptamente aqui para menos 20. Então tá 10 menos 20. Ele faz essa manobra.
Muito bom, então, pessoal, a gente está vendo aqui, a primeira finalidade desse código é, vamos colocar uma entrada e ver como é que ele anda, né? E como ele evolui no tempo. Mas, e aí, agora a gente já trabalhou bem aqui esse código. Deixa eu salvar aqui um outro, pessoal. Mas aí a gente volta aqui para a lousa para explorar o exercício. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou fazer um outro. Beleza. Olha lá, vamos pensar aqui nesse exercício, que é o seguinte. Encontre uma trajetória possível e as funções correspondentes do V e do delta para que o veículo saia da condição inicial ilustrada abaixo, no instante t igual a zero, chegue na condição aqui final no instante 60 segundos, sem colidir com o obstáculo. A gente vai ver isso. A animação abaixo eu já vou mostrar. E aqui ele já está indicando que a gente vai ter erro numérico. A gente vai usar uma função ODS7 para corrigir aqui erro numérico. Beleza. E o cenário é esse, pessoal. Olha só. Esse é o cenário que a gente precisa estudar hoje. Olha lá. E a gente vai achar uma solução aqui rapidamente. Né? É uma solução interessante. Olha só. Aqui tem um carro virado aqui, andando para a direita. Tem aqui esse obstáculo que ele tem que desviar. Então o carro tem que vir aqui, sobe, vem aqui e para aqui em cima, virado para cima, depois de 60 segundos. E temos aqui todas as coordenadas aqui necessárias para a gente posicionar o início e o fim dessa manobra, inclusive junto com o obstáculo. A gente tem essa animação, pessoal, lá no Moodle. Deixa eu abrir aqui. Perfeito. Deixa eu abrir aqui o Moodle para a gente. Olha lá. Essa é a manobra. O obstáculo não está ilustrado, mas ele está aqui, né? Onde está o mouse é a quina do obstáculo. O veículo vira para um lado, vira para o outro e vira de novo para o mesmo lado, né? Então ele tem aqui três estacionamentos. É a versão mais simples aqui que a gente poderia pensar, né, para essa movimentação, né? Ou seja, vira tudo para um lado, depois vira para o outro lado e depois volta a virar, né, para a esquerda. E veja que ele para exatamente na vertical. Olha lá. E aí volta, né? Sai da horizontal, para na vertical, ou pelo menos visto de cima, né? E não colide com o obstáculo. E aí tem que ajustar aqui. Não, ele está acelerado, se a gente for ver aqui, olha lá, está acelerado em 6 vezes, por isso que é tão rapidinho. Mas ele dá para a gente ver aqui a velocidade que ele percorre ao longo do tempo. Né? Dá para ajustar uma velocidade constante ao longo do tempo, isso que eu quero dizer. Perfeito. Então vamos refletir aqui de que maneira a gente vai explorar esse cenário. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Como eu disse, a solução mais simples que eu vou propor aqui, pessoal, é a seguinte, para a gente implementar lá. A gente poderia fazer esse caso do seno que eu ilustrei agora, que é conveniente para algumas análises. Eu acho que nessa aqui a gente pode começar com uma abordagem ainda né, de mudança brusca de esterçamento. Né? Então, se a gente começar a analisar aqui as dimensões, olha o que eu quero dizer com isso. Temos uma aqui. Olha lá. E aí a gente pode. Aqui é 10, né? Mas a gente vai ter, repara, 20 metros aqui. 20, né? Então, se a gente monitorar aqui esse ponto, o eixo traseiro, que é ele que a gente tem a coordenada, né? Coordenada x, y, posiciona o eixo traseiro. Então, veja, o que a gente quer em termos numéricos? Que o eixo traseiro ande
20 metros para a direita e suba 20 metros. E a orientação, ela sai de 0 e vai para 90. Beleza. Esse obstáculo a gente não pode passar por cima dele. Então a ideia aqui é a gente montar um grid. Por exemplo, olha só, se a gente fizer uma curva, 2 e 3, aqui, mesmo raio, vamos fazer essa solução com o mesmo raio, assim como a gente viu na imagem. Mesmo raio, mas virando para a esquerda, mesmo raio virando para a direita, mesmo raio virando para a esquerda de novo. Se a gente vai ter 3 curvas, 1, 2, 3, a gente vai dividir aqui num grid de 3 para a direita e 3 para cima. Repara só. Aqui eu vou colocar também uma linha na vertical. E aí a gente vai ter algo mais ou menos assim. Vamos ver. Vamos colocar aqui. Beleza. 3. Show de bola. Eu vou colocar aqui. Vamos ver. Me parece interessante. O grid que a gente montou. Vou fazer o contrário. Que aí a gente faz aqui as retas. Nem que seja de maneira aqui aproximada essa nossa visualização. Mas acho que ficou interessante. Olha lá, olha esse grid agora. O plano, então, é a gente montar uma trajetória em que a gente faz uma curva aqui para a esquerda, no primeiro momento. Depois a gente faz uma curva para a direita. E depois faz uma curva para a esquerda de novo. Vamos melhorar isso aqui. Olha lá, esse é o plano aqui de movimentação. Curva para a esquerda, curva para a direita, esquerda de novo. Então, se isso aqui for de fato semicírculos aqui, a gente tem 3 CIRs aqui, né? 3 centros instantâneos de rotação, com raio aqui da trajetória circular de R. Beleza. Para a gente subir aqui da coordenada 0, 0, aqui para cima em 20, 20. 0, 0 para 20, 20, sem bater no obstáculo. Destaco aqui que a gente tem vamos pegar aqui, isso aqui são 20 metros, portanto, e aqui também.
Beleza. Muito bom. Deixa eu colocar aqui 20 metros. Beleza. Então, se esse é o caso, repara só, isso aqui é 90 graus, né, da mudança de orientação, 90 com 90 com 90. Mas aqui, olha só, então a gente está andando nessa direção, raio, raio e raio. Temos 3 raios aqui. Depois a gente ainda tem que pensar duas coisas. Qual é o ângulo que me garante esse raio? E depois, qual é a velocidade que eu tenho que percorrer esse caminho? Mas até aí a gente consegue, né? Vai dar tudo certo. E outra coisa, daqui para cá também, olha lá. Repara só. Na vertical também. Raio, raio e raio aqui. Então anda 3 raios para a direita, 3 raios para cima. Anda 20, 20. A gente consegue ver aqui quanto é o nosso raio, né? Então olha lá, vamos começar a fazer aqui as contas para já ir fechando esse assunto. Olha lá. Se o raio aqui precisa ser determinado, é 20 metros dividido por 3 metros aqui, né? São os 20 dividido por 3 raios aqui, olha lá. Precisamos então, bom, R é suficiente aqui. Bom, basta agora a gente ver qual é a velocidade que a gente vai precisar e qual é o esterçamento. Olha lá, velocidade. Qual seria a velocidade? A gente pode andar aqui com velocidade constante. Anda com velocidade constante por todo esse caminho. Fica V igual a distância percorrida sobre o tempo que a gente precisa percorrer, que é 60 segundos. Está aqui, 60 segundos. S sobre o tempo. Vamos ver qual é a distância percorrida. Olha, são 3 semicírculos. 3 semicírculos. Ou seja, vai ser 3 vezes. Ora, a gente tem aqui 2πr. 2πr é o perímetro aqui do círculo, de raio R. Só que aqui a gente tem 1/4 de círculo. Então são 3 vezes 1/4 de círculo aqui, né, para cada curva. Então a gente vai ter aqui 2πr sobre 4. Tudo isso dividido por 60 segundos. Beleza? E aí a gente. E essa vai ser a velocidade. Essa vai ser a velocidade. Veja que aqui a gente vai em algum momento escolher o R. Desse R sai a velocidade e teremos também o delta. Vamos ver aqui, a gente tem até já essa expressão, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui em cima. Acho que a gente já utilizou esse delta. Acho que não diretamente, né? Mas podemos usar agora. Olha só. Se a gente olhar para essa expressão aqui, né? Tangente de delta L sobre o RR, podemos só chamar de R, né? Então, olha lá, é arco tangente de L sobre R. O quanto a gente precisa esterçar para andar com um certo raio de trajetória do eixo traseiro é arco tangente, né? Tira o arco tangente aqui, de L sobre R. Então vamos lá. Aqui fica delta igual a arco tangente de L sobre R. Muito bom, pessoal, muito bom.
Então é isso, pessoal. Isso aqui, isso que a gente acabou de fazer, foi o planejamento da trajetória e a estratégia de esterçamento e velocidade. A ideia do A2 é a gente fazer algo mais ou menos nessa linha, inclusive com a implementação que a gente vai fazer agora. Né? Então, a A2 realmente um exercício muito semelhante a esse, a gente ter o modelo, né, planejar a trajetória e implementar. Então, vamos para a implementação. Aqui a gente já planejou, vamos implementar essa lógica aqui, esse raciocínio. Vamos lá. Então vamos para cá. Beleza, beleza. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou fazer o código novo. O importante é a gente acertar esse. Qual é a grande diferença aqui? É justamente o quanto a gente precisa andar de velocidade e quanto tem que ser o esterçamento. Como vai depender da distância entre eixos, eu vou trocar aqui a ordem. Primeiro a gente define a distância entre eixos, depois a gente calcula as entradas, porque uma das entradas vai depender justamente da distância entre eixos. Então repara aqui o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que determinar aqui é esse raio. Isso aqui é 20 sobre 3. E pessoal, aqui é o ambiente computacional. Vamos deixar o tratamento das casas decimais para o programa. Né? Isso aqui talvez pareça esquisito, mas é a forma mais precisa que a gente tem de fazer. Né? Ao invés da gente fazer aqui fora, né, alguma conta 20 divide por 3, a gente vai cortar em alguma casa decimal que é o menor número de casas decimais do que o programa trataria. Então vamos pegar o máximo que a gente puder, deixar tudo em função ou números inteiros aqui, fração de números inteiros, né, por exemplo, é o que a gente vai ter de mais preciso. Né? Então essa é uma dica aí para a gente sempre ter o desenvolvimento com bastante precisão. Olha lá, 20 sobre 3, e aí isso aqui é raio da trajetória em metro. A velocidade, a gente já até pode calcular lá, né? A velocidade é o 1, ele é 3 quartos, né? 3 quartos de 2πr. 2 vezes π. Deixa eu só ver aqui. 2πr por 60. 2π vezes o raio, divide por 60. Muito bom. Isso aqui, de novo, é velocidade. Show? O U, então, ele é... Repara só, né? A gente viu que é arco tangente do L sobre R. Só que agora vai depender um pouco de quando a gente troca de um volante para o outro, né? A gente vai ter num primeiro momento, vira para esse lado. Num segundo momento, vai ser menos isso. Opa. E num terceiro momento, volta a ser nessa direção. Olha lá. Volta a ser, né, positivo de novo. Então gira para um lado, gira para o outro, volta. Então como é que a gente faz isso? Nesse caso, como a velocidade é constante, a gente separou o trecho, né, quer dizer, o caminho em 3 trechos iguais. Bom, vamos simular aqui por 60 segundos,
que é o tempo, né, que a gente precisa simular. E essas trocas ocorrem a cada 20, né? 60 dividido por 3, a gente vai ter 20 segundos para cada trecho. Por exemplo, a gente pode considerar este aqui, né? A gente pode fazer uma... Vamos começar e aí a gente analisa. Olha só, se a gente tiver aqui o tempo maior do que 20 e também menor do que 40. Vamos botar aqui igual, por exemplo. Vamos tirar aqui, olha lá. Vai ser o 2. Entre 20 e 40 vai ser menos. Vamos ver esse desempenho aqui. Aqui a gente já tem o esterçamento em grau. Beleza. E aqui a gente tem a posição, olha lá. Não tá muito legal, não. Quer dizer, a cara tá razoável. Mas aqui ele não chegou tão bem lá em 20, não, né? Repara só. Dá para ser melhor do que isso. Olha o 20 e 20 aqui. A gente consegue fazer melhor do que isso. O que na realidade acontece, né? A gente tem aqui normalmente erro estacionário, né? Não é erro estacionário, é erro numérico. Erro numérico aqui pode acontecer na integração numérica, né? Então a gente precisa aumentar a precisão, porque veja, o método aqui tem passo variável. Para ele variar o passo, ele usa uma métrica. E aí essa métrica tem parâmetros, tem aqui informações que ditam, olha, qual é a tolerância, né, para que ele aceite um certo passo, né? Então a gente tem que estreitar essa tolerância, aumentar a precisão. E a gente pode fazer isso com aqui uma variável da seguinte maneira, passando para o ODE, uma configuração ODE 7, com a mesma lógica aqui que a gente utiliza, né? Nome do parâmetro, novo valor. A ideia aqui é a gente aumentar o parâmetro chamado tolerância relativa. Vamos dar uma olhada aqui nesse ODS 7. CLC, ODS 7. Olha lá, todos esses parâmetros aqui são configuráveis. Tudo isso aqui são opções da integração. O RelTol é a propriedade que a gente vai ver agora. O padrão dele é 10 a menos 3. Vamos colocar aqui a menos 6. E aí a gente vê 1 elevado a menos 6. Olha lá. E passamos esse options para o integrador. Olha lá. A gente, então, configurou todos esses elementos. Ao digitar o DS7, eles são atribuídos a uma variável options e essa options vem aqui para a função ODE45. Com isso, a expectativa é a gente melhorar a nossa precisão. A gente melhorou, mas a gente ainda está printando aqui na tela. Deixa eu tirar isso. Bom, isso aqui foi só um raciocínio, tá, pessoal? Vamos rodar de novo. Ah, olha que beleza. Já melhorou, né? Já chegamos em 2020 com uma precisão bacana, né? Olha lá. Agora sim. Agora sim, chegamos em 2020. Vamos rodar de novo. Beleza. Para um lado e para o outro e legal. Com isso a gente faz a simulação. Eu queria só complementar aqui com algumas partes um pouco mais, né, ilustrativas. Olha só, se a gente quiser
botar aqui, né, acho que é legal a gente colocar, eu coloco o asterisco, um asterisco na posição inicial e na posição final. Olha só, vou colocar aqui, por exemplo, x1, y1. Olha lá. Ou seja, ao invés da gente... Vamos colocar aqui, x1 é 0, y1 é a primeira posição do vetor. E eu posso fazer a mesma coisa aqui com o end, ou seja, a última posição, x e o y end. Olha lá. Posição final, posição inicial. Eu quero colocar aqui marcadores na imagem. O início vai ser aqui em vermelho com eu vou colocar um asterisco vermelho no início e vou colocar um asterisco azul no final aqui da manobra. Vamos lá. Olha lá, já começamos a configurar, olha lá, saiu aqui do vermelho, chegou aqui no azul, beleza. Agora eu quero colocar a barreira. Repara que a barreira, se a gente colocar aqui 10, vai ser 0,10 a coordenada, olha lá, desculpe, 10, 0, x igual a 10, y igual a 0. Depois a gente vai subir, vai na posição 10, 10. E depois a gente vai na posição 20, 10. Vamos montar um vetor que vem daqui para cá, para a gente ilustrar essa barreira. Olha como é que fica. Se a gente fizer aqui esse plot, fica bem, bem legal isso aqui, olha só. O vetor do x, como a gente viu, ele é 10, 10, 20. 10, 10, 20. E aqui no y é 0, 10, 10. Opa. 0, 10, 10. Ou seja, a primeira coordenada é 10, 0. A segunda coordenada é 10, 10. A outra é 20, 10. E eu quero aqui uma linha preta com line width. A espessura aqui da linha de 3. Vamos ver como é que fica isso aqui. Ah, olha que bacana. Muito bom. A gente coloca essa barreira aqui. O desvio, essa é a trajetória do eixo traseiro. Olha lá. Trajetória do eixo traseiro. Esse é o perfil de esterçamento, olha lá. Se a gente for pegar aqui, quanto dá isso aqui? Está esterçando... Vamos ver quanto é aqui. O L é 2, a tan de 2 dividido por 20 dividido por 3. Não, pera. E aí vezes 180 dividido por π. 16, quase 17, exatamente, então confere. O esterçamento é quase 17 graus para um lado, quase 17, né? E a mesma coisa para o outro lado. Tem aqui e aqui. Muito bom, muito bom. Então, essa ilustração, pessoal. Hoje, nesse exercício, a gente fez todo o caminho, né, da análise de uma problemática de percurso e perfil de esterçamento e também aqui de trajetória. Posição Y, posição X, né, aqui da trajetória, indo, né, conforme as especificações.